A você, pesquisador da Conscienciologia, meu amigo jornalista Amaury Pontieri vai fazer uma entrevista agora com Nancy Trivelato e Wagner Alegretti, ambos da IAC, International Academy of Consciousness. O tema dessa entrevista é o curso Meta-Desperticidade. É um presente para você e exibiremos esse presente agora. Vamos conversar então com o Wagner Alegretti, com a Nancy Trivelato, da International Academy of Consciousness, sobre o curso Meta-Desperticidade da instituição. Tudo bem? Tudo bem? Olá, Mauri. Como que surgiu a ideia do curso Meta-Desperticidade? Na verdade, esse curso, a ideia começou a partir de um somatório das experiências nossas com os outros cursos, principalmente com o SCP-2, com outros cursos, o próprio VIP Training, que nós fazemos, que é um curso exclusivo para pessoa no campus. Porque com esses anos todos dando cursos, nós vimos a necessidade muito grande das pessoas de aplicar mais na prática, como nós chamamos na teática, vários conceitos. Conceitos da própria Conscienciologia, claro. O que nós víamos era muito a falta, a necessidade das pessoas terem um parâmetro do seu próprio desenvolvimento bioenergético, do seu desenvolvimento parapsíquico, porque mesmo que a pessoa seja muito aplicada nas técnicas da Conscienciologia, ela tem como parâmetro, basicamente, o seu próprio desenvolvimento. Ela só pode se comparar com o eu de ontem, de há 1 ano ou há 10 anos. Então, baseado em certas necessidades que nós já vimos, em certas experiências, nós então procuramos nos colocar como uma condição do treinador ou do coach que vai treinar uma outra pessoa. Então, quase sempre vemos o nosso aluno como o atleta energético ou parapsíquico. Então, o curso foi feito, claro, para ter uma parte teórica muito profunda sobre desperticidade, onde nós falamos sobre o ser desperto, os seus trafores, como chegar lá. Falamos também sobre o assédio, os assediadores, o desassédio, o parapsiquismo, cosmoética. Vamos nesses 4 módulos teóricos, aprofundando, inclusive, em muitos assuntos, muitas abordagens bastante originais. Mas essa teoria toda teria que ser complementada com a parte prática, que não poderia ser simplesmente ter a pessoa sentada à nossa frente, que nós dizemos para todo mundo, absorva energia, mova a energia para cima e para baixo, exteriorize. Então, fazendo 1 a 1 com estas avaliações individuais que nós fazemos, que são feitas 4 vezes, sempre antes de cada um dos módulos, nós podemos ver a condição individual de cada pessoa. Prescrever a essas pessoas o que elas precisam ou precisariam fazer de acordo com as necessidades, com as limitações para cada um deles. Então, um dos fatores que eu acho que caracteriza mais este curso, que o diferencia, é justamente estas avaliações individuais. Então, esse curso ele foi criado, foi dado pela primeira vez em 2003. E desde lá, 2003, nesses aí quase 8 anos, 2 anos já, já nestes... de 2003 até agora, praticamente 8 anos dando esse curso. Então, nós já tivemos uma acumulação de dados muito interessantes que nos permitiu já estabelecer uma métrica muito interessante, por exemplo. Medir assim a pessoa quando ela exterioriza energia. Se você, por exemplo, exteriorizar energia, qual é a sua dificuldade de saber assim? Perante a média das pessoas, de outros alunos, de conscienciólogos, como é que estaria? Onde estaria num ranking? Uma referência externa. Exato. Onde estaria a sua exteriorização? Agora, eu tomei isso da minha própria experiência, logo no início, quando conheci o professor Valdo, e eu queria muito saber, mas como é que está a minha exteriorização de energia? Seria a média das pessoas, abaixo, acima? Então, com o tempo, nós criamos medidas mesmo. Então, a pessoa exteriorizando energia, dar uma nota àquela exteriorização. De tal forma que a pessoa consiga ter uma comparação dela com outras pessoas e dela mesma ao longo do tempo. E essa métrica, que é como nós chamamos uma parte um tipo de um energograma, querendo chegar um dia a um despertograma, dá às pessoas ideias ou abordagens que elas nunca tinham tido até então. Então veja, numa essência assim muito rápida, essa que é a ideia do curso. Ajudar as pessoas a chegar à dispersidade. Mas não só com teoria, porque não se chega lá só com teoria. Então, como ajudar as pessoas a se desenvolver mais no parapsiquismo? Nós vimos que o ideal, o melhor que nós podemos fazer hoje, nesse momento, é fazer esse acompanhamento individual 1 a 1, calçando exatamente as necessidades de cada pessoa. Então, nós prescrevemos o que nós chamamos da tarefa de casa, entre uma avaliação e outra. E, claro, aqueles alunos que se aplicam bastante, eles crescem muito no intervalo médio, mais ou menos de 3 meses, que nós temos entre um módulo e outro.
Agora, deixa eu te perguntar, Nancy, desde 2003, que foi quando o Wagner citou que esse curso chegou ao formato que ele é hoje, vocês aplicaram em quantos países, para quantas pessoas? O total é de 6 países. Nós tivemos 346 alunos. O número 346, por quê? Se nós demos 15 cursos em 6 países, por que nós limitamos o número de alunos? Porque esse trabalho que nós fazemos energético, ele não é um trabalho de 15 minutos, 30 minutos, não é simplesmente um treinamento e sentir a energia da pessoa. É, na verdade, uma anamnese holossomática profunda que nós fazemos tomando como gancho a situação energética. Mas dali, nós muitas vezes acabamos observando, por exemplo, processos de fissuras mentais somáticas. Algumas delas mais, vamos dizer, produzidas nessa vida, outras não, outras que a pessoa já traz consigo há muitas vidas, e pela profundidade daquele processo na energia, você consegue identificar a dificuldade em superar, o quanto aquilo afeta a pessoa em multiníveis na sua manifestação, porque às vezes não está só na energia, nem está só no mental soma, aquilo até emocionalmente às vezes a afeta, molda quem é a pessoa. Outras vezes nós vamos identificar processos somáticos, coisas que a pessoa às vezes nem havia percebido, bloqueios energéticos, obviamente, mas isso eu acho que fica muito evidente dentro da condição que nós estamos fazendo análise energética. Então, essa anamnese holossomática é feita através do que nós chamamos da avaliação bioenergética. Mas a avaliação bioenergética, ela, na verdade, nos vai permitir fazer um coaching. Não temos uma tradução muito boa em português para a palavra coaching, porque nós poderíamos falar um treinamento, mas qualquer curso em que você dê um ensinamento prático é um treinamento. Aqui é um coaching um pouco diferenciado, porque nós fazemos um acompanhamento muito profundo da situação extrafísica e também do desenvolvimento pessoal, porque nós não queremos treinar a pessoa apenas no seu processo parapsíquico e bioenergético, senão que também na sua maturidade, na sua aplicação da maturidade, na sua coerência e naquilo que ela poderia estar fazendo como um autoengodo. Então, nesse sentido aí, apesar de nós termos dado o curso aí para 350 pessoas, isso é um trabalho profundíssimo, que na verdade um bocado de desgaste para nós em termos de tempo, porque o investimento de tempo é enorme, mas um prazer tremendo porque toca a vida das pessoas. Na verdade, já são 15 grupos, são 15 turmas diferentes que nós fizemos. É interessante ver que nesses países todos onde nós já estivemos, quer dizer, no Brasil, Portugal, Estados Unidos, também tivemos Inglaterra, Holanda e Espanha, não foi? Então nós vemos que certas características são muito assim particulares daquela cultura, mas outras coisas são universais. Então uma piada que nós fazemos, mas é muito baseada nos fatos, é a coisa mais universal que nós vimos até hoje, até com outros cursos, como nós damos no Japão, por exemplo, é que a autocorrupção é universal. São as mesmas as elucubrações, os mecanismos de defesa do ego, estas racionalizações justificativas são sempre as mesmas. E as mais comuns também são as mesmas. As mais comuns são sempre as mesmas. Por exemplo, qual que é a mega autocorrupção que nós vemos nisso? A preguiça. Por quê? Os alunos sabem que essas avaliações individuais são uma característica que define bastante o curso, que até é interessante para nós, que vimos que isso já inspirou outros cursos baseados na mesma coisa. Até o que eu ia perguntar para vocês exatamente nessa linha, né? A gente conversava agora há pouco e vocês diziam que quem for esperando uma situação assim mais expositiva e tal, vai cair do cavalo. Quer dizer, se a pessoa é acomodada... Porque, veja, claro, muitos dos nossos cursos, quando eu digo nossos, da Conscienciologia em geral, são cursos expositivos, como você disse. A pessoa vai, senta, ela escuta, anota se quiser, toma nota no seu notebook. E se ela quiser, ela pode sair do jeito que entrou. Não é esse o objetivo, óbvio. Mas no nosso caso, realmente, nós já deixamos bem claro, olha, você vai ter trabalho de casa, você vai ter lição para fazer. Então, é um curso realmente participativo. E muitas vezes algumas pessoas tentam dizer, não, eu fiz todas as técnicas e treinei. Quando você vai observar como está o estado vibracional da pessoa, sua capacidade de exteriorizar energia, sua sensibilidade fina para discriminar vários pequenos testes que nós fazemos. Quando nós vemos que a pessoa está igual ou pior do que estava na avaliação anterior, qual é a conclusão? Ela não fez nada. É como um atleta que diz que treinou muito, mas quando você vai cronometrar o tempo dele de correr os 100 metros, você fala, continua igual ou abaixou. Você sabe que não treinou. Então, claro que, como verdadeiros treinadores acompanhando o coach, nós temos que realmente, às vezes, dar até certos pequenos puxões de orelha. Algumas pessoas não se adaptam a isto. Outras, pelo contrário, tem muita gente que sai de um nível e salta para outro com uma rapidez muito grande. Por exemplo, uma das coisas que nós notamos dentro de várias coisas que já observamos, transformando muito da teoria em prática.
Fala-se muito na Conscienciologia, obviamente, sobre o estado vibracional e os seus benefícios, seus efeitos, sua importância. Mas veja, o que acontece é que a grande maioria, quando eu falo é 99%, não sabe fazer o estado vibracional. Faz fraco ou faz errado. Então a pessoa fala, eu estou em estado vibracional. Então você exterioriza a energia e você vê que não existe resistência nenhuma à entrada da sua energia. A energia entra, vai, como se a pessoa tivesse relaxado. Falou, olha, provavelmente o que você está tendo não é um estado vibracional. Às vezes, que é até uma coisa interessante que nós criamos nesse curso, nós, para ilustrarmos, para darmos uma referência, que a maioria não tem referência, nós fazemos o estado vibracional para a pessoa. Para ele, falamos, relaxa, fica o mais passivo, tranquilo possível, que nós vamos fazer o estado vibracional para você. Nem sempre temos sucesso, claro, porque algumas pessoas estão extremamente bloqueadas, mas muitas vezes o que nós temos depois é uma pessoa estarrecida, de olhos arregalados, que ela fala, é isso? Eu falei, você sentiu? Agora senti. Você sentiu a onda de energia subindo e descendo? A pessoa fala, eu senti. Eu falei, então é isso que você tem agora como referência para tentar reproduzir, para fazer de novo. Pegando esse gancho aí, né, para fazer um trabalho desse aí, inclusive nesse nível de atendimento ao processo individual, obviamente vocês, além dessa experiência que vocês acumularam, vocês precisam desenvolver algumas técnicas parapedagógicas, né? Como vocês se preparam para fazer essas heteroavaliações? Na verdade, desde o início, nós planejamos muito bem como iríamos fazer estas técnicas. Não são as mesmas técnicas que são usadas nos demais cursos, ou as mesmas técnicas que usaríamos, por exemplo, no ECP2. São diferentes. Então, se nós pensarmos, por exemplo, exteriorização de energias, de quantas formas diferentes se pode exteriorizar energia para atingir quantos objetivos diferentes? Se nós fôssemos sentar e pensar, nós podemos fazer uma listagem de algumas centenas em algumas horas. Fazemos essa listagem. Então, é mais ou menos isso. Está baseado no processo da medição energética, da percepção nossa com relação à energia da pessoa, no acoplamento energético que nos permite perceber detalhes. Esta técnica, por exemplo, que o Wagner descreve, na qual nós produzimos o estado vibracional, mas também a mobilização energética ouve para a pessoa. Neste trabalho, você percebe tudo. Se a pessoa tem medo, do que tem medo, onde é que está o bloqueio, se tem consciência que atrapalha ela no meio do estado vibracional, se ela se distrai, se ela tem medo de chegar ao estado vibracional, porque você entra dentro da pessoa. Não é tão fácil, porque, claro, para nós, isso é uma assimilação simpática profunda. Mas a pessoa tem que ter um treinamento, porque a maioria das pessoas, quando vão fazer qualquer medição energética, mesmo que seja de si própria, sentir a energia de um ambiente, qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas enfrenta? Percebi mesmo. Ou foi da minha cabeça? Isso aqui é meu. Mas isso é uma sinalética? Né? Exato. E outra, como você separar aquilo que é uma inferência sua, que é uma suposição, ou que é uma característica pessoal, daquilo que é a percepção exata. E ao ter a percepção exata, como distinguir do que ela é proveniente? O que gera aquilo? Então, este é o grande desafio. Então, desde o início, nós pensamos muito bem como faríamos essas técnicas. Mas é uma coisa muito interessante, eu e Wagner, na verdade, nós temos muito prazer ao dar esse curso, porque nós vemos algumas sincronicidades. Porque já aconteceu, por exemplo, uma técnica que nós desenvolvemos, e vai chegar num determinado grupo, tem um determinado dia, que eu penso, mas isso aqui a gente poderia adaptar. Nós podemos fazer isso aqui, aprofundar, mexer essa técnica aqui, e inserimos isso aqui no meio desse processo. Aí, eu vou conversar com o Wagner, ele teve a mesma ideia no mesmo dia. A mesma hora. Às vezes, na mesma hora que nós estamos trabalhando em salas diferentes, não ocorreu uma ou duas vezes, são muitas. Então, aquilo vai num crescendo. E nós percebemos que os amparadores que trabalham conosco neste curso são específicos deste curso. São amparadores bem especializados nessa tarefa. Então, às vezes, nós mesmos nos surpreendemos com aquilo que percebemos. Então, são técnicas baseadas em acoplamento energético, exteriorização de energia, sensibilidade energética, mas de uma maneira que permita você aprofundar num certo ponto. A maioria das pessoas, por exemplo, quando tem uma assimilação simpática, ela só percebe mais tarde aquilo que a incomodou. Como é que é você ter uma assimilação simpática daquilo que não lhe incomoda, você produz tecnicamente, você vai na profundidade até pensênica da pessoa. É uma abordagem mental diferente, uma abordagem energética um pouco diferente. Agora, nós fazemos, desculpa, mas o que nós fazemos muitas vezes nessas avaliações, existe uma série de pegadinhas, onde nós surpreendemos a pessoa, justamente para evitar a autossugestão, para evitar os auto-enganos. Então, por exemplo, só para ilustrar uma coisa dentre muitas que nós fazemos, nós não podemos explicar isso porque senão depois nós tiramos justamente a eficiência e eficácia disso. O elemento surpresa. O elemento surpresa. Mas muitas vezes dizemos, olha, veja só, eu vou mandar energia para você, veja para onde que foi. E nós não mandamos energia nenhuma. E perguntamos, e a energia, para onde é que foi? A maioria das pessoas se auto-ilude ou sente a sua própria energia. Fala, não, ativou o frontochakra, isso aqui.
Que coisa interessante, porque eu não mandei energia nenhuma para você. Muito bom. Mas quando você faz um teste, você sempre tem que ver. Todos erram, alguns acertam. Mas é interessante alguns alunos que falam, puxa, coisa estranha. Apesar de você ter dito que mandou energia, eu não senti nada dessa vez. Então você sabe que essa pessoa está discriminando correto. Então esse curso é cheio dessas pequenas pegadinhas, é tudo cruzado para conferir e depois, claro, sempre existe a maior abertura nossa para dar esse feedback de volta para a pessoa. E tem esclarecido muita gente. Então, pelo que você percebe, de fato, a tecnicidade é uma tônica do curso. Né? Uma coisa muito séria é justamente aquela questão da métrica, porque eu pergunto para a pessoa, e aí, como é que foi a energia? A pessoa fala, foi muito bom. Eu falo, não, tem que ser mais. Por onde a energia entrou? De que lado veio? Ela foi fria, foi quente, com que intensidade? Na maioria das vezes a pessoa nem parou para pensar nisso. Mas depois a pessoa já começa a anotar qual foi a potência do seu EV. Não, e a profundidade do EV. E qual foi o ritmo do EV. Então a Nancy escreveu um artigo muito interessante, já baseado, isso já é pesquisa extraída desse curso, que saiu, se não me engano, foi no Journal número 42, onde ela propõe ali uma série de parâmetros diferentes para você acompanhar o EV. Então começa com a intensidade da energia, ou quantidade da energia, com a velocidade, vem o ritmo, a aceleração, mas depois nós já começamos a falar, por exemplo, da completude. O EV vai realmente, ou pelo menos a OLV, não é isso? Quer dizer, o que nós chamamos de OLV? Porque procuramos criar um nome mais específico, mais direto, que criasse menos confusão, em vez de circulação, porque nós vimos que circulação muita gente pensa que é assim. Mobilização, mas como? Então, nós chamamos isso de oscilação longitudinal voluntária de energia. Oscilação, porque é repetitivo, movimento cíclico. É longitudinal, que é ao longo do corpo. É voluntária, que é com a sua própria vontade. Entende? Então, nós começamos a mostrar exatamente parâmetros, por exemplo, a profundidade com que a energia passa. Porque muitas vezes a pessoa faz a OLV e a energia parece fluir só na superfície do corpo, não passa profundamente lá dentro. Você deve lembrar de vários outros fatores que foram propostos. Então, quando a pessoa hoje, ela estudando tudo isso conosco, ela vai fazer a OLV para chegar ao EV, ela tem à sua mão uma série de outros parâmetros que antes ela nem parava para pensar. E claro, isso foi todo já retirado, vendo, por exemplo, que às vezes quando nós observamos o EV de uma pessoa, nós notamos que a energia flui mais fácil pelo lado direito do corpo dela do que pelo lado esquerdo. Às vezes a pessoa nem notou isso. Uma coisa muito interessante é ver que às vezes a pessoa puxa a energia para a cabeça com certa lentidão e dificuldade, mas a energia desce muito rápido, muito fácil. Então, por que existe esta assimetria? Então, tudo isso vai sendo avaliado, vai sendo esclarecido, e muita gente, pelo menos aqueles que se aplicam, porque contra a preguiça não há solução que nós possamos ter. Mas para aqueles que querem se aplicar, eles crescem muito. Agora, esses anos todos, né, com a experiência que vocês têm acumulada, não só nos grupos, mas também em vários países, né, 6 vocês colocaram, várias culturas, que elementos trouxe de pesquisa para vocês? Isso aí deve ter sido um manancial interessantíssimo de pesquisa. A principal fonte de pesquisa aí vem justamente do processo da energia. Nós, neste curso, vamos dizer, a teoria que nós apresentamos, mas a teoria nunca é apresentada de uma forma postulada, é um debate. O curso é muito participativo, mas a teoria apresentada ela tem uma série de métricas e conceitos inéditos, nunca apresentados, nunca publicados, que nós ainda não tivemos o tempo de publicar, mas tem uma série de conceitos novos. Mas o que eu penso que é a coisa mais séria ali é o processo da energia, porque você imagina, quando nós estamos analisando uma pessoa, a maioria há coisas que nos surpreendem completamente. Como a Consciex faz, às vezes, para produzir um determinado defeito na pessoa, para sabotá-la, e também assim os mecanismos íntimos que as pessoas arrumam para fugir de certos autoenfrentamentos.